Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 1. Capítulo 1. Dor. Dor intensa. Em uma explosão de dor excruciante, Sid Castel acordou. Onde estou? Sid sentiu ondas de dor intensa por todo o corpo e parecia que ele estava em uma cela. Naquele momento, uma voz de repreensão veio das barras de ferro à frente. Prisioneiro 37, levante-se, pare de se fingir de morto. Com um baque, um pé grande caiu, causando imensa dor em Sid. Mutante nojento. Clang, uma bandeja com um leve cheiro de comida estragada, junto com uma tigela de sopa rala, foi jogada no chão. Sid olhou fixamente para o cuspe flutuando na sopa e olhou para o iniciador. Ele viu um guarda da prisão de uniforme preto, olhando para ele com um rosto cheio de desgosto e malícia, como se estivesse olhando para lixo, algo totalmente repulsivo. Droga, o que você está olhando? Coma tudo. Gil, com um sorriso de escárnio no canto da boca, olhou para o mutante caído contra a parede, virou-se confortavelmente e saiu do local. Sid, sem fôlego de raiva, ficou confuso. O mutante? Assim que o pensamento surgiu, uma enxurrada de memórias desconhecidas surgiu em sua mente. Droga! Enquanto segurava a cabeça, Sid organizou as memórias, rapidamente entendendo tudo. Acabei de cruzar para o mundo da Marvel e até mesmo para o corpo de um mutante? Sid achou difícil de acreditar. Depois de cochilar um pouco enquanto lia um romance na noite anterior, ele tinha falecido? E não apenas atravessado, mas para o corpo de um mutante? Ser um mutante não era algo estranho para ele, cientificamente era uma mutação genética, um despertar de um gene conhecido como gene X, que lhe concedia superpoderes. Se fosse um dia normal, ter superpoderes teria deixado Sid emocionado, mas agora ele não conseguia sorrir de jeito nenhum, porque ele não era apenas um mutante, mas também alguém que havia sido capturado devido à sua identidade exposta. E sua dor era devido a vários experimentos. Pensando em mutantes, Sid de repente entendeu por que aquele homem o havia tratado daquela maneira. Aos olhos das pessoas comuns, os mutantes são aberrações, monstros. Eles são temidos e rejeitados. E os mutantes estão ainda mais abaixo na escala de discriminação do que todas as raças. Para eles, mutantes não são humanos e nem deveriam ter direitos humanos. Embora ele entendesse, pensar nas ações daquela pessoa antes fez Sid desejar poder matá-lo. Eu vou lembrar de você, só espere. Depois de murmurar uma maldição, ele teve que enfrentar sua situação atual. Sentindo dor por todo o corpo devido aos experimentos, Sid não conseguiu evitar franzir a testa. Certo, minha habilidade mutante. Seus olhos brilharam e um vislumbre de esperança surgiu. Relembrando as memórias, ele logo conheceu suas próprias habilidades mutantes. Olhando para a pequena janela no alto da cela, observando a luz dourada do sol entrar, ele não pôde deixar de estender a mão. Assim que sua palma tocou a luz do sol, Sid sentiu uma sensação de calor se espalhando por todo o seu corpo, aliviando um pouco a dor. Em sua perspectiva invisível, suas íris azuis até ficaram douradas. Essa é minha habilidade mutante? Absorvendo a luz do sol para repor minha energia e até mesmo contando com a luz do sol para meu sustento em vez de comida. Pensando nisso, o rosto de Sid caiu. Essa habilidade só fazia seu corpo se sentir melhor e curava seus ferimentos mais rápido. Era praticamente inútil. Não é de se espantar que eu seja apenas um mutante nível Delta, de segunda classe. Relembrando as memórias em sua mente, ele se sentiu indignado. Com habilidades mutantes tão fracas, como ele escaparia desta prisão? Ele ficaria ali para sempre, sendo eventualmente dissecado e morrendo em uma mesa de operação? Sid agachou-se no chão, com os olhos vermelhos e as emoções violentamente oscilando. Ele cerrou os punhos e sua respiração ficou rápida. Não ficou claro se eram suas emoções intensas ou outra coisa, mas de repente uma forte onda de energia irrompeu dele. Por um momento, Sid pareceu ouvir uma voz fria e sem emoção em seu ouvido. Suas emoções causaram uma flutuação violenta. Parece que você despertou algo. Que voz é essa? Será que é um sistema? Antes que Sid pudesse se sentir eufórico, uma série de alarmes sonoros ecoaram em seu pescoço, junto com um som de eletricidade, e ele imediatamente caiu no chão. Sentindo a dor no pescoço, Sid olhou para a coleira pendurada ali. Um controlador mutante. Um dispositivo usado para controlar mutantes e limitar suas habilidades. Essa coleira era como uma coleira de cachorro, não apenas o restringindo, mas também restringindo suas habilidades mutantes. Nem mesmo suas habilidades mutantes não ofensivas escaparam das restrições desta coleira. Sid sentiu como se sua dignidade tivesse sido pisoteada. Tosse, tosse. Os ferimentos voltaram, e ele não conseguiu evitar tossir algumas vezes com a palma da mão ensanguentada. Suportando a dor intensa em seu corpo, naquele momento, sua mente estava cheia de um desejo de destruir a base de pesquisa. Demorou um pouco para que ele se acalmasse e teve a chance de descobrir exatamente o que havia despertado. Sistema. Painel. Sid tentou chamar o sistema em sua mente, não houve resposta, mas quando ele chamou o painel, um painel amarelo e etéreo apareceu diante de seus olhos. Nome, Sid Castel. Idade, 16, tempo de vida restante, 83 dias. Habilidades mutantes, mimetismo, absorção de energia, e imitar atual. Orochi, título, Deus Sol, vontade da Terra. Desbloquear progresso, 1%. Habilidades, desbloqueadas. Pontos de energia, 0. Olhando para o painel à sua frente, Sid ficou atordoado. Sua atenção foi imediatamente atraída para o tempo de vida restante exibido. 83 dias? Foi por causa desses experimentos? A expressão de Sid escureceu. Seu coração se encheu de ainda mais ódio pela base de pesquisa. Como se estivesse buscando uma tábua de salvação, ele rapidamente voltou seu olhar para a seção de habilidades mutantes. Mimetismo? Absorção de energia? A absorção de energia era fácil de entender. Sid rapidamente associou a absorção de energia luminosa. Quanto ao mimetismo, quando eu ganhei essa habilidade mutante?
Será que foi o que acabei de acordar? Sid ficou chocado a princípio, mas depois seu coração acelerou. Ele imediatamente desviou o olhar para baixo, focando no objeto imitar. Mimetismo, mimetismo. Entendo. Sid murmurou para si mesmo. Orochi. Ele estava familiarizado com o nome, que parecia ser o chefe final de um certo videogame King of Fighters. Ele foi chamado de Vontade da Terra, pois certa vez permitiu que a humanidade coexistisse harmoniosamente como parte da natureza. Mas quando a humanidade se separou da natureza, ele passou a desprezá-la. Resumindo, quando a humanidade começou a danificar o meio ambiente, Orochi, como a Vontade da Terra, quis purificar os humanos que se separaram da natureza, tornando-se assim o chefe final. Quanto ao motivo de ele ser chamado de Deus Sol, era porque no jogo ele podia usar um movimento chamado Luz do Sol, que parecia aproveitar o poder do Sol para causar danos generalizados. Capítulo 2. Como posso aumentar o progresso deste desbloqueio? E esses pontos de energia? Enquanto Sid ponderava com a testa franzida, uma voz soou em seu ouvido. Energia da luz mais 1? Sid ficou surpreso e inconscientemente olhou para o painel, percebendo que o ponto de energia havia aumentado para 1, absorvendo a luz do Sol com absorção de energia. Sid refletiu surpreso. Mas, como eu uso esses pontos de energia? Ele começou a experimentar. Logo, ele percebeu que, concentrando sua atenção no progresso do desbloqueio e usando sua mente, ele poderia gastar pontos de energia para aumentá-lo. Infelizmente, mesmo depois de investir um ponto de energia, o progresso não mudou. Inconscientemente, Sid se moveu em direção à luz do Sol, tentando absorver mais. Imediatamente, uma série de notificações soou. Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? Sid absorveu confortavelmente a luz do Sol. Entretanto, menos de meia hora depois, passos familiares soaram por perto. O homem branco chamado Gil caminhou até a cela vizinha, abriu a porta com força e gritou: Escória, é hora de você tomar um ar, anda logo e sai. Então, ele rapidamente chegou à cela de Sid. Com o estrondo, ele abriu a porta primeiro olhando para os utensílios intocados, depois para o jovem agachado sob a luz do sol, seu desgosto crescendo. Ingrato. Com um bufo frio e uma careta de deboche, ele se virou e saiu. Ele queria ver quanto tempo esse garoto esquisito conseguiria durar. Chegaria um momento em que ele comeria. Observando sua figura se afastando, o rosto de Sid permaneceu escondido nas sombras, sua expressão confusa. Quase lá. Desbloqueio o progresso 4%. Depois de gastar meia hora de energia luminosa, o progresso de desbloqueio surpreendentemente atingiu 4%, e ele teve a sensação de que ganhar novas habilidades era iminente. Os olhos de Sid brilharam de expectativa. As habilidades do Deus Sol, a Vontade da Terra, ele realmente estava ansioso por isso, e, com um rosto inexpressivo, ele se levantou, saiu da cela e seguiu pelo corredor em direção ao distante playground. Ao longo do caminho, ele viu alguns prisioneiros comuns e outros mutantes vestindo uniformes azuis de prisão e colares que restringiam seus poderes. Sid não conseguiu evitar olhar mais atentamente e então mergulhou em pensamentos profundos. Entre esses mutantes, alguns eram ainda mais fracos que ele, classificados como o nível mais baixo dos mutantes de nível 1. Deixando de lado as habilidades fracas, alguns deles tinham até falhas significativas. Não tinham a aparência de humanos normais, eram deformados, mas sem poderes úteis. Os mutantes de classe 2, por outro lado, eram muito melhores. Embora suas habilidades mutantes ainda fossem fracas, eles pareciam mais com humanos normais, com a maioria das habilidades sendo de suporte, como seu eu anterior. Gata Fantasma, com a habilidade de atravessar paredes, era uma delas. A classe 3 incluía indivíduos como Wolverine. Mutantes de classe 4 incluem Magneto e Professor X. Eu simplesmente não sei se este é o universo do cinema ou o universo dos quadrinhos, se são os quadrinhos. Sid estremeceu. Pensando nisso, ele não pôde deixar de pensar nos mutantes da classe 5. Mutantes de classe 5, especialmente mutantes ômega, são meio ultrajantes. Parece que os mutantes ômega têm potencial infinito, capazes de muitas coisas que desafiam os fenômenos físicos. Simplificando, eles possuem habilidades que são absurdamente anticientíficas. Pensando nisso, Sid não pôde deixar de suspirar. Eu realmente me pergunto como é um mutante ômega, o quão ultrajantes eles podem ser. Gostaria de ver isso se tiver a chance. Depois de relembrar esses detalhes sobre os mutantes, seu olhar voltou-se para seus companheiros mutantes. Observando seu estado atual, eles pareciam cães presos em gaiolas, lamentáveis e tristes. Mas, eu não sou o mesmo? Sid fez uma breve pausa e depois riu friamente. Breve. Depois de um tempo, ele saiu do corredor. A luz do sol o atingiu diretamente, envolvendo todo o seu corpo. Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? O lembrete incessante continuava soando, o coração de Sid batendo um pouco mais rápido. Naquele momento, uma voz chamou por perto, quebrando sua imersão. Ei Sid, ouvi dizer que você tentou escapar alguns dias atrás? Sid se virou e viu um jovem branco sardento se aproximando, com o rosto cheio de curiosidade. Depois de avaliá-lo por um momento, o jovem sardento perguntou: Eles arrastaram você para fazer experimentos de novo nesses últimos dias? Você está bem, você? Sid balançou a cabeça. Antes que ele pudesse falar, o jovem branco continuou: Cara, eu já te disse, não tem como escapar daqui. Mesmo se você conseguir sair com essa coisa no pescoço, onde a gente vai se esconder? Naquele momento, alguns prisioneiros começaram a zombar. Exatamente, é estúpido tentar escapar. Foi pego e punido, certo? Você tem razão. Uma vez que você está neste lugar, não há como sair. Pare de sonhar. Não podemos nem usar nossos poderes. Se pudéssemos escapar, Sid ignorou as provocações ao seu redor, seu foco agora estava no progresso do desbloqueio. Em apenas alguns minutos, o progresso chegou a 5%. E quando o progresso atingiu 5%, uma notificação soou imediatamente.
Habilidade, partículas escuras, desbloqueada. Sid rapidamente abriu o painel em sua mente e o verificou imediatamente. Habilidade, partículas escuras, 0, 100 nível 1. Enquanto ele se concentrava na habilidade partículas escuras, informações detalhadas sobre ela imediatamente apareceram em sua mente. No segundo seguinte, ele ficou surpreso. Essa habilidade envolve espaço? Criando uma distorção semelhante a um buraco negro com o poder do vazio que é lançado para frente. Tudo em seu caminho parece desaparecer, o que significa que o alvo deve resistir à devoração e ao corte do espaço, ou ele certamente perecerá. Este é essencialmente um ataque que não pode ser bloqueado, apenas evitado. Não era um exagero no jogo? Sid não conseguiu evitar ficar chocado. E esse era apenas o nível 1. Não está claro se são necessários pontos de energia para aprimorar ou para praticar. Pensando nisso, ele não pôde deixar de querer testar, mas, olhando para as pessoas próximas e para os guardas e câmeras monitorando a área à distância, ele conteve o impulso por enquanto. Não vai demorar muito, talvez hoje à noite ou amanhã à noite eu consiga escapar deste lugar infernal. Ele não aguentava mais ficar ali. Os olhos de Sid estavam cheios de expectativa. Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? Enquanto Sid coletava diligentemente energia de luz, com o objetivo de continuar despertando novas habilidades, em uma escola distante e luxuosa, um velho e um jovem conversavam com expressões sérias. Professor, o senhor disse que sentiu uma imensa fonte de energia X semelhante à de Jim. Scott Summers, vestido de preto e chocado, perguntou. O professor X assentiu gravemente, lembrando-se da breve, mas imensa fonte de energia que ele sentiu antes na sala do cérebro. Mesmo agora ele não conseguia deixar de se sentir alarmado. Scott, precisamos encontrar aquela criança rápido. Além de Jim, nunca vi ninguém com um poder tão imenso. Aquela criança pode ser um mutante de nível ômega. Enquanto falava, o tom do professor X tornou-se urgente. Precisamos encontrá-lo rapidamente e guiá-lo para controlar seu poder, caso contrário. Se aquela criança perder o controle, isso poderá causar um desastre irreparável. Scott ficou profundamente chocado. Ninguém conhecia o poder de Jim melhor do que ele, e agora o professor estava lhe dizendo que um mutante poderia possuir esse tipo de poder? Seu instinto foi de descrença, pensando que o professor poderia ter percebido algo errado, mas ele não queria contradizê-lo abertamente. Hesitando por um momento, Scott assentiu com a testa franzida. Mas, professor, você precisa me dar uma localização exata, certo? O professor X balançou a cabeça com pesar diante disso. Aquela criança é especial, não consigo mais senti-la. Scott, vá até o local que mencionei e olhe com atenção. Capítulo 3. À medida que o sol se punha lentamente, o céu ficava escuro. Energia da luz mais 1? Dentro da cela da prisão. Ao ouvir o último som de notificação, Sid abriu os olhos com pesar. O sol já se pôs? Ainda não absorvi o suficiente. Será que o luar pode ser convertido? Murmurou para si mesmo. Isso ele poderia verificar mais tarde. Por enquanto, Sid olhou para os pontos de energia exibidos no painel, sentindo uma onda de alegria. Ele deve ter pontos de energia suficientes para desbloquear a próxima habilidade. Entretanto, ele não se apressou em adquirir uma nova habilidade, mas ponderou sobre as características da habilidade mutante de mimetismo. Será que o Orochi que estou imitando é o do jogo ou da história? Pensou ele. Se fosse a versão do jogo, além das partículas negras que ele já havia obtido, também poderia haver habilidades como transferência espacial, escudo de ricochete, extração de alma, dedo divino, coluna de luz espiritual e radiação solar. Talvez até levitação? Versões diferentes tinham habilidades diferentes, e Sid só conseguia se lembrar daquelas mais proeminentes. A versão da história era mais aterrorizante. Como a vontade da Terra, teria muitas habilidades, mas, infelizmente, Sid só se lembrava de algumas. Por exemplo, projetar pensamentos para se comunicar com outros, ler mentes livremente e manipular o poder do vazio, entre outros. Não está claro em que exatamente minha imitação se baseia, Sid murmurou para si mesmo. Além disso, ele se perguntou por que estava imitando Orochi e não outro ser. Será que isso se baseia nos meus pensamentos e memórias? Ponderou Sid. Talvez também esteja relacionado ao fato de eu estar absorvendo a luz do sol naquele momento? Afinal, Orochi tinha o título de Deus Sol, e seu movimento máximo, a irradiação solar, parecia relacionado à luz solar. Então, ele suspeitou que o alvo imitado poderia ser extraído de seus pensamentos e memórias. Até mesmo as habilidades do alvo imitado podem ser influenciadas por suas impressões. Afinal, ele nunca tinha visto o tal Orochi e não sabia muito sobre ele. Quem sabe quais poderes ele tinha e os princípios por trás dessas técnicas? Impressões complementadas pela imaginação e baseadas na realidade? Droga, se você pensar bem, essa habilidade mutante de imitação não é um pouco subjetiva e ultrajante? Era como se o conceito de absurdo abrisse a porta para mais absurdo. Sid ficou um tanto surpreso com esse pensamento. Talvez eu entenda melhor quando o progresso do desbloqueio atingir 100%. Depois de pensar nisso, ele ficou curioso sobre quem seria seu próximo alvo de imitação. No momento em que pensou nisso, ele sentiu uma perturbação em suas habilidades mutantes. Em um estado de névoa, ele pareceu ver uma mulher envolta em energia vermelha, vestida de vermelho, embora seu rosto não estivesse claro. Um nome então surgiu em sua mente. Feiticeira Escarlate Wanda. Assim que o nome surgiu, ele voltou à realidade. Meu Deus, é ela? Ao pensar nesse nome, ele sentiu uma mistura de surpresa e excitação. Esse personagem era um conhecido portador de poder no universo Marvel, possuindo magia do caos capaz de alterar a realidade. Ela não era apenas uma mutante nível ômega, mas também possuía um poder formidável. Nos quadrinhos, uma simples explosão de suas habilidades apagava quase todos os mutantes com uma única frase.
Mesmo no universo do cinema e da TV, ela alterou uma cidade inteira. Simplificando, se ela não gostasse da realidade, ela criaria seu próprio mundo, alterando à força tudo na cidade para atender aos seus desejos. Até mesmo seu falecido amante Visão foi conjurado por suas alterações, um feito verdadeiramente aterrorizante. E com sua poderosa magia do caos, ela até transformou o Doutor Estranho 2 em A Busca de Wanda por Parentes, reduzindo o Doutor Estranho a um mero papel coadjuvante. O próximo alvo de imitação é ela, o que significa que eu também posso possuir magia do caos. Só de pensar nisso o coração de Sid disparou. Magia do caos, um poder de nível ômega. Se ele a possuísse, não seria imparável? Infelizmente. Suspiro, preciso desbloquear completamente o Orochi antes de poder imitar a feiticeira Escarlate. Sid estava impaciente, mas não tinha escolha. A sensação de seus poderes lhe dizia que ele precisava primeiro imitar Orochi antes de poder imitar a feiticeira Escarlate. Mas não vai demorar muito. Considerando o progresso atual do desbloqueio, não deve demorar muito mais. Sid estava um tanto expectante, pensando, e as habilidades de Orochi também não são ruins. Só a transferência espacial me permitiria teletransportar-me para fora deste lugar, sem mencionar os outros. Pensando nisso, ele ficou animado com os próximos desbloqueios. No segundo seguinte, ele abriu o painel e gastou todos os seus pontos de energia. Imediatamente, uma notificação soou. Habilidade, escudo de rebote, desbloqueado. O painel piscou e novos dados apareceram. Nome, Sid Castel. Idade, 16. Tempo de vida restante, 83 dias. Habilidades mutantes. Mimetismo, absorção de energia. Alvo a imitar atual. Orochi, título. Deus Sol, vontade da Terra. Progresso de desbloqueio 23%. Habilidades. Partículas negras, 0 sem nível 1. Escudo de rebote, 0 sem nível 1. Desbloqueado. Pontos de energia, 0. Sid franziu a testa levemente, percebendo que o progresso do desbloqueio consumia mais pontos de energia do que antes, mas não se demorou nisso, concentrando-se na habilidade recém-desbloqueada. Escudo de rebote? Ele ficou um tanto decepcionado. Depois de um tempo, ele se consolou. Bem, o escudo de rebote não é ruim. Parece bloquear e ricochetear alguns ataques de energia e ataques físicos. Quanto à sua eficácia em combate real, ele teria que testá-la para saber. Falando em combate real, Sid olhou ao redor e, não encontrando câmeras, pensou em tentar. Ele se agachou ao lado da cama e estendeu a palma da mão direita. Experiência com partículas escuras mais 1. Habilidade, partículas escuras, 1 sem nível 1. Junto com um som de notificação, uma partícula espacial azul do tamanho de um gergelim apareceu na ponta do seu dedo. Então a partícula espacial repeliu o espaço ao redor, criando instantaneamente uma distorção preta da espessura de um dedo. Com um ruído surdo, o piso de concreto sólido foi devorado, deixando um buraco pequeno e fundo. Sid ficou chocado com o poder destrutivo, mas não conseguiu evitar reclamar. Fiel ao seu status de nível 1, o alcance é lamentavelmente pequeno. Você pensaria que o buraco foi feito por um tiro. De repente, uma forte dor no pescoço se intensificou, interrompendo abruptamente seus planos de continuar usando seus poderes. Segurando o controle mutante apitando em seu pescoço, a veia da testa de Sid latejava. Demorou um pouco para ele se recuperar. Agora, ele franziu a testa profundamente, olhando gravemente para o controlador mutante em seu pescoço. Com essa coisa, sem falar em praticar suas habilidades, mesmo usá-las mais algumas vezes pode chamar a atenção da equipe de vigilância. Sid franziu a testa. Parece que preciso escapar logo. Depois de pensar por um tempo, ele elaborou um plano para sua fuga. O próximo desbloqueio de habilidade estava quase lá, 25% ou 30%. Amanhã à noite, ele deve estar pronto para fazer sua fuga. Capítulo 4. Sid sabia que era arriscado usar as partículas escuras para destruir o controlador mutante em um instante enquanto a reação do dispositivo era lenta e então escapar pela rota que ele havia observado durante o dia. Isso pode ser perigoso, podendo resultar em captura, punição, experimentação e eventualmente morte. Ele pensou em ficar quieto por um tempo, reunindo forças antes de destruir o centro de pesquisa. Mas ficar poderia significar morrer ainda mais cedo. Ele sentia um segundo experimento iminente se aproximando, o que colocaria seu corpo. Com apenas 83 dias restantes de sua vida exibidos no painel, a expressão de Sid escureceu. Morrer ficando ou possivelmente sobreviver escapando. A escolha era óbvia, até para um tolo. Naquele momento ele percebeu algo que o fez parar. Agora mesmo, o uso de partículas escuras havia reabastecido um pouco sua energia, algo que ele não havia observado antes sem consumir energia ativamente. Será que foi por absorver o luar? Especulou Sid. Parecia que o luar poderia de fato ser absorvido, fornecendo outra fonte de pontos de energia. Com esse pensamento, ele mudou de posição para se expor mais diretamente ao luar. Depois de quase meia hora sem ouvir nenhuma notificação de energia de luz mais 1, mas sentindo sua energia interna se recuperando continuamente, ele refletiu. Parece que não consigo coletar energia de luz até que minha energia interna esteja totalmente reabastecida. A energia luminosa prioriza minhas necessidades corporais primeiro? Além disso, ele notou algo peculiar. A quantidade total de energia luminosa que ele conseguia armazenar parecia ter ultrapassado o limite anterior. Ele imaginou que isso se devia ao desbloqueio de duas novas habilidades, partículas negras e escudo de rebote. Anteriormente, usar partículas negras consumia cerca de 1/10 de sua energia interna, o que significava que ele podia usar a habilidade até 10 vezes. Ele se preocupava em ficar sem energia para usar suas habilidades, mas essa preocupação parecia desnecessária agora. À medida que mais habilidades eram desbloqueadas, a energia armazenada em seu corpo aumentava, permitindo um uso mais frequente.
Com tudo resolvido, apesar da dor, Sid forçou a mudança de sua cama para uma posição onde o luar pudesse alcançá-lo e deitou-se para descansar. Que habilidade eu vou desbloquear amanhã? Com pensamentos de antecipação e curiosidade, ele ignorou o barulho das outras celas e rapidamente adormeceu. No dia seguinte, Sid foi acordado por uma série de notificações enquanto o sol nascia. Energia da luz mais um? Energia da luz mais um? Ele abriu os olhos e focou no painel. Nome, Sid Castell. Idade, 16. Tempo de vida restante, 82 dias. Habilidades mutantes. Mimetismo, absorção de energia. Alvo atual do imitar. Orochi, título. Deus Sol, vontade da Terra. Desbloqueio progresso 23%. Habilidades. Partículas negras, 1 sem nível 1. Escudo de rebote, 0 sem nível 1. Desbloqueado. Pontos de energia, 44. Vendo o número de pontos de energia, Sid não ficou surpreso. Os efeitos do luar eram fracos, e considerando o movimento da lua, absorver tanto já era uma sorte. Primeiro ele tentou adicionar pontos de energia à barra de experiência das partículas negras, mas ficou desapontado quando nada aconteceu. Parece que isso não é possível. Sentindo-se um pouco arrependido, ele então se concentrou no progresso do desbloqueio. À medida que os pontos de energia eram zerados, a barra de progresso movia-se para 24%. Depois de uma leve decepção, ele continuou esperando. O tempo passou. Energia da luz mais um? Energia da luz mais um? Energia da luz mais um? Depois de absorver energia por um tempo, quando ele estava perdendo a noção do tempo, um conjunto familiar de passos se aproximou. Com um estrondo, uma bandeja exalando um cheiro ruim e uma tigela de sopa com um leve odor foram colocadas no chão. Franzindo a testa para a sopa, seu olhar se voltou indiferente para o homem branco, Gil, que sorriu ironicamente para ele e se virou lentamente. Sid se conteve por um momento, quase liberando uma partícula negra para mandar o homem embora. Em breve, ele murmurou para si mesmo. Pouco depois, quando os pontos de energia foram zerados, o progresso do desbloqueio aumentou repentinamente. Desbloqueio progresso 26%. Um som de notificação foi ouvido em seguida. Habilidade, transferência espacial, desbloqueada. Ao ouvir a notificação, o humor de Sid melhorou consideravelmente. Transferência espacial finalmente. Com essa habilidade, ele se sentiu mais confiante em relação ao seu plano de fuga. Se não tivesse experimentado as partículas negras, sabendo quão fracas as habilidades de nível 1 eram, talvez tivesse desejado se teletransportar diretamente para fora da instalação naquele momento. Após perceber que só conseguia se teletransportar cerca de 2 metros, ele achou que era um tanto decepcionante. Mesmo assim, é melhor ter do que não ter. Será útil para atravessar paredes e desviar de ataques. Logo, ele percebeu que o limite superior de sua energia luminosa armazenada havia aumentado um pouco, o suficiente para cerca de 13 usos de partículas escuras. Isso deve ser suficiente. Sid estava ansioso pela fuga daquela noite. O tempo passou rápido. Enquanto Sid absorvia a energia da luz, ele aproveitou a oportunidade no pátio para verificar a rota de fuga. Logo eram 19 horas, e o progresso de desbloqueio havia atingido 34%. Como ele planejava escapar entre 23 horas e meia-noite, um evento inesperado ocorreu. Os passos familiares soaram novamente, era Gil. O que esse homem estava fazendo aqui? Observando Gil se preparando para abrir a porta da cela, Sid franziu a testa. Saiam, vamos ao laboratório. O olhar de Gil estava cheio de malícia e uma pitada de pena, como se estivesse olhando para algo lamentável. O coração de Sid afundou, sentindo o que estava por vir. Esse procedimento familiar significava que eles provavelmente estavam planejando tirar a vida dele. Respirando fundo, ele conteve a vontade de reagir. Ainda não, ele não podia fazer nenhum movimento agora. Rapidamente ele elaborou um plano. O laboratório ficava mais perto da saída principal, e ele poderia potencialmente eliminar os experimentadores e confiscar alguns cartões-chave. Ele havia notado durante o dia que várias portas precisavam de um cartão para abrir. Embora agora tivesse transferência espacial, ele precisava conservar o máximo de energia possível, sem saber o que aconteceria a seguir. Decidido, ele fingiu obedecer e saiu da cela, caminhando então conscientemente em direção ao laboratório. Observando sua obediência, Gil zombou ainda mais, olhando para a aberração à sua frente. De fato, os mutantes não passavam de lixo. Depois de passar por várias portas, eles chegaram à área experimental. Capítulo 5. Assim que chegou, o olhar de Sid Castell foi atraído para uma cena dentro de uma divisória de vidro não muito longe. Um mutante com o pescoço envolto por um colar de controle estava preso a uma mesa de operação, passando por um procedimento macabro. Órgãos eram removidos, um por um. Ao ver isso, o rosto de Sid escureceu. Percebendo sua reação, Gil, com uma expressão indiferente, zombou. Aquele aí está prestes a morrer. Isso é só reciclagem de lixo. Ele então voltou seu olhar malicioso para Sid. Não se preocupe, você logo será como ele. Ele não estará sozinho, você se juntará a ele. Ah! Gil riu com vontade, sua voz cheia de um prazer brutal, mostrando seu profundo ódio pelos mutantes. Nesse momento, passos se aproximaram e um grupo de pesquisadores de jaleco branco se aproximou. O pesquisador principal, de meia-idade, examinou Sid, observando seu cabelo castanho escuro, pele clara e impressionantes olhos azuis. Esta é a matéria 37? Ele perguntou calmamente, olhando para uma pilha de papéis em sua mão. Sim, é esse cara, Gil confirmou atrás de Sid, e de repente o empurrou em direção aos pesquisadores. Inesperadamente, o suposto mutante dócil desviou da mão dele. Ousando desviar? Surpreso e irritado, Gil estendeu a mão para agarrar Sid, que desviou novamente. O pesquisador-chefe, momentaneamente enojado, franziu a testa levemente. Sujeito 37, o que você está tentando fazer? Aconselho-o a não resistir, senão
Ele não acreditava que o jovem usando o controle mutante pudesse fazer muita coisa, mas tal desafio era um incômodo e um desperdício de seu tempo experimental. Garoto, agora você vai ter que lidar com isso. Jill zombou maldosamente, seus olhos brilhando cruelmente, pronto para ensinar uma dura lição a esse mutante desafiador. Os pesquisadores próximos observavam com entusiasmo. Estavam acostumados a ver tais espetáculos. Os mutantes sempre pareciam lutar em vão no final. Eles não esperavam nada diferente dessa vez, todos assistindo com expectativa. Mas antes que pudessem ver Jill dominar o jovem, o aparentemente dócil rapaz calmamente declarou: vocês são os que vão sofrer. O que? Antes que alguém pudesse reagir, Sid rapidamente levantou a mão direita e mirou precisamente no centro do controlador mutante. Experiência com partículas escuras mais um. Um fluxo preciso de partículas escuras saiu de seu dedo, devorando o núcleo do controlador mutante em meio às expressões chocadas dos espectadores. Com o estrondo, a parede de metal adjacente foi perfurada, e o controlador mutante foi arrancado. O que? Oh meu Deus! Choque e depois pânico tomaram conta de Jill e dos outros. Parar! O que você está fazendo? Tanto Jill quanto o pesquisador de meia-idade não estavam mais calmos, seus rostos estavam tomados pelo pânico. Vou fazer você experimentar a morte, seu canalha. Cheio de intenção assassina, Sid apontou primeiro para Jill e depois para o pesquisador. Experiência com partículas escuras mais um. Experiência com partículas escuras mais um. 2 jatos de partículas pretas foram disparados com uma velocidade além da reação humana, atingindo ambos os alvos em sucessão. Ah! Gritos ecoaram enquanto o corpulento homem branco, Jill, agarrava seu peito perfurado, seu rosto uma mistura de pânico e horror. Então, mais gritos. Outra partícula atingiu o pesquisador de meia-idade e outra pessoa atrás dele. Gritos encheram o ar, e os 3 pesquisadores restantes lutaram para escapar, enquanto a área experimental rapidamente se transformava em caos. É impossível. Como você pode ter tais habilidades mutantes? O rosto de Jill estava coberto de terror e confusão, e o pesquisador no chão compartilhava sua descrença. Eles se lembravam do sujeito 37 como um mutante inútil, capaz apenas de absorver luz solar. Quando ele adquiriu a capacidade de emitir raios de alta energia. Enquanto o outro mirava em sua cabeça, Jill gaguejou aterrorizado. Não faça isso. Sid pisou em seu rosto, rangendo os dentes, e perguntou com um sorriso irônico. Você não estava agindo como um durão antes? Jill estava furioso, com os dentes cerrados de ódio, mas forçado a implorar. Não mate. Antes que ele pudesse terminar seu apelo, a onda de partículas negras atingiu sua cabeça. Experiência com partículas escuras mais um. Com o estrondo, o homem grande morreu instantaneamente, suas narinas expelindo um fluido vil. Sid sentiu uma onda de alívio da depressão, mas não havia tempo para pensar nisso. Ele precisava escapar rapidamente. Ele correu até o pesquisador de meia-idade caído e começou a revistá-lo. O que você está fazendo? Yassen exclamou aterrorizado. Sid o ignorou, pegou rapidamente seu cartão de identificação e então fez uma pausa. Uma notificação familiar soou em seu ouvido. Você percebe vários documentos espalhados pelo chão, parecendo conter algumas informações sobre você. Olhando rapidamente, ele ficou chocado com o que viu. Sujeito 37, um experimento genético fracassado usando genes de Magneto, Max Eisenhard, e Professor X, Charles Francis Xavier, entregue a um lar adotivo anos atrás. Ao ler as informações, nem Sid conseguiu esconder o choque. O que isso significa? Ele seria um produto de manipulação genética usando genes de Magneto e do Professor X? De alguma forma, ele poderia ser considerado filho de Magneto e do Professor X? Sid ficou completamente atordoado, impressionado com a revelação. Isso é algum tipo de tecnologia incrível da Marvel? Sem tempo para refletir sobre o choque enquanto os alarmes soavam por toda a instalação, ele rapidamente pegou o cartão de identificação e os papéis e correu em direção à saída de metal. Quanto ao pesquisador de meia-idade e ao outro pesquisador ferido caído no chão, ele não continuou o ataque. Os ferimentos causados por suas partículas escuras eram graves, não meros ferimentos de bala, mas verdadeiros desaparecimentos de carne. A perda contínua de sangue e a ausência de órgãos foram suficientes para garantir que eles sofreriam uma morte lenta e dolorosa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Naquele momento, a energia interna de Sid era suficiente apenas para disparar mais 9 partículas negras. Se ele continuasse a usá-las, poderia ficar sem energia por completo. Além disso, se não fosse a primeira vez que ele tentava partículas escuras, preocupado em errar o alvo, ele não teria mirado no peito, mas diretamente na cabeça e no coração, o que teria economizado energia. Refletindo sobre isso, ele suspirou. Ainda tenho muito pouca energia dentro de mim. Ele pegou o cartão de identificação do pesquisador de meia-idade e o passou no leitor de cartões da porta de metal. Com um bip, a porta se abriu automaticamente. Felizmente não havia scanner de íris ou dispositivo de segurança semelhante, ou ele estaria em apuros. Ele saiu correndo em direção à próxima porta de metal. Enquanto ele escapava, toda a instalação entrou em caos. O som estridente dos alarmes ecoou por toda parte, alertando tanto a equipe quanto os detentos de que alguém estava tentando escapar. Rápido, rápido! Equipes prontas, peguem-no! Sob as ordens da liderança da unidade, pessoal armado entrou em ação. Passos ecoaram nos corredores, alguns correndo na direção de Sid e outros parados nas saídas, esperando para alcançá-lo. Os presos em suas celas ficaram estupefatos, espiando através das grades para ver quem estava escapando. Quem é desta vez? Alguém não tentou escapar há alguns dias? Eles ainda não aprenderam a lição, idiota.
Houve expressões de surpresa, ridículo e suspiros. Eu me pergunto quem é tolo o suficiente para pensar em escapar. O jovem sardento que havia falado com Sid durante o dia agora se lembrava de uma figura familiar. É ele? Não, não pode ser ele. Aquele cara tentou escapar há alguns dias, e os ferimentos dele ainda nem sararam. Saberemos amanhã. Ah, certo, então podemos zombar um pouco dessa pessoa. Enquanto os internos sussurravam entre si, Sid já estava se aproximando da segunda porta. Alguns perseguidores o alcançaram. Pare, não se mova, ou vamos atirar. Levante as mãos. 5 guardas armados com rifles se aproximaram dele, com seus canos escuros apontados para ele. Sid os ignorou, sabendo que essas pessoas não atirariam facilmente, já que, como cobaia, ele era mais valioso vivo. Muitos experimentos exigiam que ele estivesse vivo para serem eficazes, mesmo que terminassem em morte. Esses eram registros valiosos. Aproveitando a hesitação, Sid passou seu cartão de identificação no leitor. Ele também ficava de olho nos guardas, pronto para usar o escudo de rebote ou a transferência espacial para desviar caso eles tentassem atirar. Felizmente, eles não decidiram atirar, parecendo esperar que outros se juntassem a eles para uma captura segura. Sid ficou de guarda enquanto corria em direção à saída final. Passos rápidos e clamor encheram os corredores. Ao se aproximar do portão principal da instalação, ele diminuiu o passo porque encontrou dezenas de policiais armados esperando por ele. Eles pareciam divertidos, apontando suas armas para ele. Diante do cerco e vendo uma saída desobstruída, Sid ficou confuso e se aproximou cautelosamente. Ele passou o cartão, mas sem sucesso. Uma voz anunciou um erro de verificação. Agora ele entendia por que não o impediram de se aproximar, estavam confiantes demais. Ao ver suas ações, a diversão nos rostos dos homens armados ao redor se intensificou, e alguns até riram alto. O capitão Kenny deu um passo à frente e gritou: "Não tente resistir, está uma porta de metal feita especialmente para isso, você não pode abri-la." Ele fez uma pausa e acrescentou: "Aberração mutante, nem tente usar seus poderes. No momento em que fizer um movimento, vamos transformá-lo em uma peneira." Seu tom era condescendente, como se dissesse que ter poderes mutantes era irrelevante diante de seus números e poder de fogo maiores. Observando a zombaria nos rostos deles, Sid sorriu ironicamente de volta e disse baixinho: "Adeus." Experiência de transferência espacial mais um. Em meio a olhares incrédulos, sua figura tremulou e desapareceu do local. Isso é impossível. O sorriso do capitão Kenny congelou e ele gritou com raiva. Os outros ficaram atordoados, incapazes de acreditar no que tinham visto. O fugitivo simplesmente desapareceu? Que tipo de poder mutante era esse? Seus rostos estavam cheios de confusão. Anteriormente, os informes em seus fones de ouvido não haviam mencionado tal poder. Enquanto permaneciam incrédulos, o capitão Kenny pegou um rifle e atirou descontroladamente no espaço vazio. Bang, bang, bang. Depois de um tempo confirmando que não havia som de balas atingindo a carne, o capitão Kenny percebeu. Abram o portão, o garoto saiu. Ele não pode ter ido longe, rápido. Enquanto eles corriam, Sid já estava correndo em direção a uma estrada próxima, do lado de fora da instalação. Ofegante. Com lesões não curadas e longos períodos sem exercícios, seu coração batia forte e ele começou a se cansar. Enquanto corria, seus olhos brilharam quando ele avistou 2 pesquisadores perto de alguns veículos estacionados. Ao vê-los se aproximar, os rostos dos pesquisadores mudaram e eles se viraram para correr. Antes que pudessem ir muito longe, uma partícula escura foi disparada em sua direção. Experiência com partículas escuras mais um. Num instante, um pesquisador caiu no chão segurando o estômago em agonia. Corra de novo, e eu vou mirar na sua cabeça. Enquanto Sid avisava o outro homem em fuga, sentindo que restavam apenas mais 7 habilidades nele, ele franziu a testa levemente. Ao ouvir a ameaça e ver a agonia do amigo, Wesley levantou as mãos, implorando: "Ei, cara, não atire e vamos conversar. Onde estão as chaves do seu carro?" Sid perguntou friamente. "Leve-me até onde você estacionou sem truques, e você não quer acabar como ele, quer?" Disse ele, apontando para o homem gemendo no chão. "Não, aqui." Wesley imediatamente entrou em ação, tirou rapidamente uma chave do carro do bolso e apontou para um veículo próximo. "Esse é meu carro." Bum! O som do portão da instalação se abrindo ecoou à distância. A expressão de Sid mudou. Ele pegou as chaves e puxou o pesquisador em direção ao carro. Eles não tinham corrido muito quando tiros soaram à distância. "Ah!" O pesquisador ao lado dele gritou. Capítulo 7. A aparência de Sid mudou drasticamente, ele soltou a pessoa e imediatamente realizou uma transferência espacial, deixando sua posição original. Experiência de transferência espacial mais um. Bang bang, o som de balas atingindo o chão ecoou, fazendo suar frio. Não se tratava de um filme, de um drama de TV ou de um drama de resistência patriótica. Se ele fosse baleado algumas vezes, provavelmente cairia no chão gritando de dor, completamente incapacitado. Percebendo isso, ele não podia desperdiçar sua energia e em um instante piscou várias vezes. Experiência de transferência espacial mais um. Experiência de transferência espacial mais um. Experiência de transferência espacial mais um. Usando a cobertura da noite e os sinais quase imperceptíveis de translocação espacial, ele conseguiu chegar perto do carro. Assim que ele usou o controle remoto para abrir a porta do carro e se sentou, uma série de sons de tiros irrompeu perto de seu ouvido. Bang 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 acompanhado pelo som de vidros de carros quebrando. "Porra!" Sid agarrou o braço esquerdo, incapaz de reprimir um grito de dor. Havia um buraco de bala claramente visível em seu braço, que agora sangrava muito. Seu rosto ficou pálido de dor, quase desmaiando. Ele ligou o carro e pisou fundo no acelerador, seguindo em frente pela estrada. Ao mesmo tempo, ele usou toda a energia restante em seu corpo para formar um escudo de rebote na janela do carro. Experiência de escudo de rebote mais um.
o som de balas cortando o ar. Então uma cena impressionante se desenrolou. O espaço ao redor dele ondulou levemente, e as balas pareceram ser engolidas pelo espaço, desaparecendo sem deixar rastros. Ao mesmo tempo, Sid sentiu um vazio estranho onde as balas de metal estavam se desintegrando rapidamente e se transformando em nada, e sua energia cinética era absorvida por esse espaço. Essas forças convergiram, formando uma energia azul. Naquele momento, Sid teve uma premonição de que poderia refletir essa energia sempre que quisesse. Ele não soltou imediatamente porque o carro estava em alta velocidade e ele não conseguiu focar na mira. Agora, sua atenção estava totalmente voltada para a dor intensa em seu braço e para a direção em que o veículo estava viajando. Sem que sua mente pudesse pensar em mais nada, o carro avançou sem restrições. Caramba! O rosto do Capitão Kenny escureceu enquanto ele observava o veículo preto desaparecer na distância. Ninguém escapava da base há muito tempo, e isso não aconteceria sob sua supervisão. Pensando nisso, sua raiva aumentou. Persigam-no, precisamos pegar aquele garoto. Quando ele deu o comando de perseguição, Sid já estava longe. Olhando para o sistema de navegação ligado no carro, ele seguiu em direção à cidade mais próxima. O suor cobria sua testa e ele parecia um tanto atordoado. Se não fosse por seu forte desejo de viver, a falta de outros veículos na estrada e as incríveis habilidades de direção do dono original, ele provavelmente já teria sofrido um acidente. Aquele garoto não tem medo de morrer? Observando o veículo se movendo rapidamente à distância, Kenny ficou chocado. Dirigindo tão rápido, como ele ousa? Acelere, pegue-o, ele ordenou. O soldado que dirigia suava profusamente e explicou apressadamente. Não podemos, senhor, é muito arriscado. Droga! A expressão de Kenny mudou entre raiva e resignação. Ele finalmente decidiu não aumentar a velocidade. Capturar aquele mutante desprezível era menos importante que sua própria vida. Assim, mantendo a velocidade, eles só puderam assistir impotentes enquanto o carro desaparecia no horizonte, sem que os tiros tivessem efeito. Kenny fez uma careta. Eu vou te pegar. Não pense que você está seguro só porque escapou da base. O que esperava aquele garoto era um mandado de prisão e uma perseguição implacável. Ele seria caçado como um rato nas ruas. Ele não acreditava que o garoto que o envergonhou pudesse correr para longe ou se esconder por muito tempo, talvez 1 ou 2 dias no máximo, antes de ser capturado. Uma vez capturado, ele estava determinado a ensinar ao garoto uma lição que ele não esqueceria, deixando-o experimentar o que é a verdadeira miséria. Pensando nisso, um sorriso se espalhou em seu rosto. Após mais um trecho de perseguição perto da favela da cidade, avistaram um veículo preto em chamas. Quanto ao jovem que estava dentro, ele já havia desaparecido sem deixar vestígios. Depois de procurar por mais um tempo sem encontrar a criança, Kenny voltou para a base, enquanto outros continuaram a busca. Base de pesquisa número 23. Dentro de um escritório. O que você disse? Você deixou aquela cobaia escapar? Sentada em uma cadeira, um homem de meia-idade, vestido com um terno preto e branco, com o cabelo penteado para trás, franziu a testa. Encarando o gerente da base, Alessandro, Kenny forçou um sorriso. Senhor, me dê um tempo, e eu prometo trazer de volta o experimento número 37. Ao ouvir suas palavras, a expressão de Alessandro se suavizou um pouco, dizendo, espero que sim. Depois disso, ele perdeu o interesse no experimento número 37, considerando-o apenas mais um sujeito de teste comum. Ele pegou uma pilha de documentos recém-impressos de sua mesa e os folheou casualmente. Elas continham algumas informações sobre o experimento número 37, incluindo uma análise das habilidades demonstradas há pouco tempo. 2 novas habilidades foram destacadas. Habilidades mutantes. Suspeita-se que o alvo tem habilidades telepáticas, capazes de se teletransportar por uma curta distância através do pensamento. Pode emitir esferas de energia negra com poder destrutivo significativo, suspeitas de terem efeito desintegrador, mas os limites superiores de destruição são desconhecidos, exigindo mais testes. Em pouco tempo, a base de pesquisa registrou as habilidades de Sid. Se não fosse pelo efeito discreto do escudo de ricochete e pela escuridão da noite, talvez essa habilidade também tivesse aparecido nos documentos. Revendo os dados, incluindo o poder das habilidades mutantes e o alcance dos movimentos telepáticos, Alessandro se sentiu um tanto decepcionado e arrependido. Que pena, afinal é apenas um fracasso. Ele balançou a cabeça. O experimento número 37, supostamente criado a partir dos genes de 2 grandes mutantes, Magneto e Professor X, tinha poderes tão limitados. Honestamente, ele ficou decepcionado. Sem mencionar a capacidade inicial de apenas absorver luz solar, o que foi uma grande decepção, levando-os a quase abandonar a pesquisa sobre ele. Mesmo agora, apesar do segundo despertar dos poderes do garoto, eles ainda não eram muito impressionantes. Uma transmissão telepática que só podia se mover 1 ou 2 metros. Para que servia isso para atravessar paredes? E as estranhas esferas de energia negra, de que serviam quando seus efeitos podiam ser replicados por armas de fogo, e o impacto em um humano era praticamente o mesmo. Basta enviar algumas pessoas armadas e elas poderão facilmente matar um usuário tão poderoso. Capítulo 8. Além disso, Alessandro tinha visto indivíduos com habilidades semelhantes cujos efeitos superavam em muitos do garoto, fazendo com que os poderes de Sid parecessem notavelmente fracos em comparação. Foi somente devido a um momento de sorte e ao despertar de 2 novas habilidades, particularmente a transmissão telepática, que eles foram pegos de surpresa. Caso contrário, se soubessem antes, o garoto nem teria conseguido sair da base. Com esse pensamento, ele balançou a cabeça. Um olhar de desdém apareceu no rosto de Alessandro enquanto ele murmurava. Ele não chega nem perto de Charles e Magneto, nem se compara aos sujeitos número 1 e número 5. Ele realmente é um desperdício.
Sua expressão então se transformou em admiração, como se estivesse pensando em alguma criação perfeita. Mesmo agora ele não conseguia deixar de se maravilhar com aqueles dois sujeitos experimentais. Ao lado dele, o Capitão Kenny também demonstrou uma mistura de admiração e uma pitada de medo. Regeneração super rápida, explosões de energia. Transformação metálica corporal, força aprimorada, sentidos aguçados, interferência de pulso. Esses dois eram realmente monstros entre os mutantes. Pensando nos poderes que esses dois mutantes possuíam, ele não pôde deixar de comentar. Comparado a esses dois, aquele garoto é realmente muito mais fraco. Não vale a pena mencionar. Esses dois são o que você chama de verdadeiros mutantes. Aquele garoto nem merece esse título. De certa forma, os números também representavam a classificação de força, o que demonstrava claramente a inferioridade do garoto. O fato de ele ter conseguido escapar foi apenas sorte. Chega! Alessandro interrompeu a lamentação falando friamente. O garoto pode não ser importante, mas não podemos deixá-lo escapar assim. Afinal, ele é um sujeito experimental. Seria uma pena deixá-lo ir assim, e isso mancharia a reputação da base. Se ele causar alguma destruição na sociedade, isso também seria ruim. Peguem-no o mais rápido possível. Se for difícil, enviem mais pessoas. Sim, o Capitão Kenny assentiu. Enquanto falavam dentro dos limites da 23ª base experimental, prisioneiros comuns e mutantes cochichavam entre si. Você ouviu o que os guardas disseram, meu Deus. Ele realmente escapou? De repente, os rostos de muitos prisioneiros ficaram cheios de inveja e ciúme, especialmente o de um jovem sardento cuja expressão era atordoada. Ele não conseguia acreditar que a pessoa a quem ele aconselhara a não correr ou lutar tivesse realmente conseguido escapar. Seus sentimentos eram uma mistura complexa de relutância e inveja. Em uma cela próxima, vários homens negros que antes haviam zombado de Sid ficaram atordoados, ouvindo o nome do fugitivo com descrença. Como ele pôde escapar? Dave, você disse que se aquele cara escapasse, você... Pare com isso, estou prestes a surtar. Por que não fui eu quem escapou? Enquanto eles se afogavam em ressentimento, inveja e ciúme, alguém zombou. Aposto que esse cara não vai longe. Ele vai ser capturado e trazido de volta para se juntar a nós em breve. Certo. Só assim, aposto que esse garoto amanhã. Enquanto eles faziam suas apostas, Sid estava desviando e zigue-zagueando, correndo em direção a um canto do quintal de uma casa. Buf, buf. Seu rosto estava pálido e sua respiração pesada, misturada ao som de seus passos pesados. O céu estava escuro e a chuva forte caía, enfraquecendo ainda mais. Examinando cuidadosamente a área para garantir que não estava sendo visto, ele encontrou um local que não era facilmente visível, mas estava iluminado pelo luar e sentou-se. Sentindo a dormência no braço esquerdo e a energia drenada dentro dele, ele olhou para a lua obscurecida pelas nuvens e não conseguiu evitar dar um sorriso amargo. É verdade mesmo, quando chove desaba. Será que vou mesmo fracassar? À medida que ele perdia e recuperava a consciência, ele começou a ter febre alta e ouviu passos se aproximando à distância. Os pesquisadores estavam chegando? Ele tentou abrir os olhos com grande esforço, mas não conseguiu e acabou ficando completamente inconsciente. Quando ele acordou novamente já era de manhã. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Sentindo o corpo congestionado, Sid ficou um tanto surpreso e confuso. Onde estou? Ele olhou ao redor da sala, confuso. O ambiente estava desorganizado e o ar estava impregnado de um odor de suor. Puxando as cobertas e vendo que seu ferimento havia sido tratado e enfaixado, Sid ficou surpreso. Quando ele começou a suspeitar de quem poderia tê-lo ajudado, ouviu algum movimento na casa, e o dono da casa bateu e entrou no quarto. Com a luz acesa, ele conseguia ver o visitante claramente. Uma figura forte e corpulenta, com barba cheia, aparentando ser um tanto rude e bonito, provavelmente um homem de meia idade. Quem é você? Perguntou Sid, intrigado. Você me salvou? Ele examinou rapidamente o corpo e não encontrou nenhuma anormalidade. Os documentos escondidos em seu bolso também estavam intactos, o que o deixou um pouco aliviado. O homem forte de meia idade assentiu. Olhando para ele deitado na cama, Chris falou com uma voz profunda. Garoto, quem é você e por que as pessoas estão te perseguindo? O que? Pego de surpresa pela pergunta, os olhos de Sid piscaram, sem saber como responder. Você é um mutante, certo? O rosto de Sid mostrou um pouco de estranheza. Parecendo antecipar sua pergunta, Chris explicou. Ontem, os que estavam procurando disseram que um criminoso mutante havia fugido para perto. Ele não terminou a frase, mas ambos entenderam o que ele queria dizer. Depois de um momento de silêncio, Sid perguntou, confuso. Então por que você me salvou? Sabendo que sou um mutante, e ainda assim, ele estava bem ciente do sentimento local. Para pessoas comuns, não detestar mutantes já era uma sorte. Em casos graves, uma simples ida ao hospital, caso a identidade de um mutante fosse descoberta, poderia levar à denúncia e à captura. O homem forte de meia idade falou gravemente, porque eu também sou um mutante. Ele estendeu as mãos que começaram a emitir um brilho vermelho. Os olhos de Sid mostraram surpresa. Ele ficou surpreso e não percebeu o olhar profundo que o homem forte de meia idade lhe lançou. Seus motivos para ajudar o garoto não eram tão simples quanto ele afirmava, não apenas por causa da identidade mutante que ambos compartilhavam. O que ele não contou ao garoto foi que inadvertidamente viu os documentos em seu bolso enquanto o ajudava. Naturalmente, ele sabia a identidade do garoto. Ele era realmente uma criança com os genes de Magneto e Charles? Então, esse garoto também era filho do Magneto? Como mutante, ele estava bastante familiarizado com essas duas figuras. Ele até foi membro da Irmandade de Mutantes de Magneto, saindo apenas devido a certas circunstâncias. Ele ponderou se deveria informar Magneto sobre isso. Qual seria a reação de Magneto se soubesse que tinha um filho? Entretanto, as habilidades mutantes do jovem pareciam fracas, e seu corpo ainda estava
Capítulo 9. Ao refletir sobre os dados que mostravam que a criança só tinha a capacidade de absorver luz solar, ele sentiu um sentimento de arrependimento e suspirou. Tal habilidade, sem qualquer eficácia auxiliar ou de combate, só poderia aumentar o perigo caso o garoto se juntasse à Irmandade dos Mutantes. Afinal, lugares onde mutantes se reúnem são sempre cheios de perigos. Ele se perguntou como o garoto conseguiu escapar tendo apenas a capacidade de absorver a luz do sol. Esse pensamento passou pela sua mente apenas brevemente antes que ele o descartasse, elaborando uma série de explicações plausíveis. Seu foco voltou-se para o relatório de saúde do jovem e, lembrando-se das informações terríveis ali contidas, ele suspirou, olhando para o jovem com pena. Ele poderia muito bem tratar o garoto enquanto ele ainda estava vivo. Claramente, ele acreditava que Sid não viveria muito mais. Garoto, qual é o seu nome? Pode me chamar de Chris, disse ele enquanto entregava um copo d'água ao menino. Obrigado, respondeu Sid, fazendo uma pausa pensativa antes de dizer. Pode me chamar de Sid. Chris notou uma discrepância curiosa. O garoto não se chamava Kevin, de acordo com os dados? Pensando que o jovem provavelmente estava escondendo sua identidade, olhou para ele significativamente, mas não se deteve no assunto. Kevin é o nome do corpo, e Sid é o cara que reencarnou. Você sabe sobre seu estado de saúde? Chris tocou a testa e lhe entregou um remédio que estava no criado mudo. Você ainda está com febre. Aqui estão alguns antitérmicos. Enquanto expressava sua gratidão, Sid suspirou internamente. Ele estava bem ciente de sua condição física, ainda se sentindo tonto, fraco e dolorido. Apenas a luz do sol que entrava pela janela lhe proporcionava algum alívio. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Talvez fosse hora de desbloquear algum progresso? Nome, Sid Castell. Idade, 16. Tempo de vida restante, 22 dias. Habilidades mutantes. Mimetismo, absorção de energia. Alvo atual de mimetismo. Orochi, título. Deus Sol, vontade da Terra. Progresso de desbloqueio 34%. Habilidades. Partículas pretas 6 sem nível 1. Transferência espacial 5 sem nível 1. Escudo de rebote 1 sem nível 1. Desbloqueado. Pontos de energia, 398. Olhando para o tempo de vida restante exibido, ele franziu a testa, finalmente entendendo por que o homem forte de meia idade olhava para ele daquele jeito. Só faltam 22 dias? Sid franziu a testa, confusão aparente em seus olhos. Mesmo considerando os ferimentos e a febre de ontem, que o enfraqueceram muito, sua expectativa de vida não deveria ter sido reduzida tanto. O que essas malditas pessoas fizeram com meu corpo? Ele se lembrou de vários experimentos e sua expressão ficou sombria. Percebendo que Chris havia saído, ele rapidamente tirou seus documentos do bolso e começou a lê-los sob a luz do sol. Rapidamente, ele encontrou informações assustadoras nos relatórios experimentais. Essas pessoas cultivaram várias células cancerígenas usando tecidos do corpo dele e depois as implantaram de volta nele, apenas para testar se seu corpo se rejeitaria e se a capacidade mutante de absorver a luz solar afetaria as células cancerígenas. Além de implantar células cancerígenas, eles conduziram outros experimentos prejudiciais, embora não tenham tido efeitos colaterais. Naquele momento, ele sentiu uma vontade desesperada de retornar àquela instalação de pesquisa e reduzi-la a cinzas, deixando todos passarem por desespero. Sid não sabia o que fazer. Claramente, as células cancerígenas estavam fazendo efeito em seu corpo. O que fazer? Em pânico, seu olhar se voltou para o painel. Não, ainda tem uma chance. Ao observar suas diversas habilidades, a esperança brilhou em seus olhos. Se ele continuasse a melhorar, poderia haver um poder que poderia salvar sua vida. Pensando nisso, ele investiu rapidamente todos os seus pontos de energia para desbloquear o progresso. No segundo seguinte, o progresso do desbloqueio aumentou de 34% para 39%. Um som de notificação agradável soou. Habilidade Dedo Divino, desbloqueado. Isso é, guiado pelo instinto, Sid levantou a mão direita e apontou para frente. Experiência com Dedo Divino mais um. Habilidade Dedo Divino, 1 sem nível 1. Olhando para seu dedo sem movimento, ele teve uma ideia e tentou usar o dedo divino novamente, dessa vez mirando em um copo de vidro na palma da mão esquerda. Experiência com dedo divino mais um. Instantaneamente, o espaço se estilhaçou como um espelho, uma força poderosa emergindo abruptamente. Bang! O copo de vidro explodiu como chuva, os cacos foram lançados em velocidades surpreendentes como balas. Pá, os fragmentos de vidro cravados na parede, criando uma visão alarmante. Sovosh. Enquanto cuidava de um corte na mão, Sid ficou chocado com o poder do dedo divino. Essa força poderia estilhaçar uma caixa torácica e impulsionar uma pessoa se fosse direcionada ao seu peito. E este é apenas o nível 1. Embora o espaço destruído fosse apenas do tamanho do punho de um bebê, o dano foi significativo, afinal, os humanos são frágeis. Agora posso evitar que outros cheguem muito perto. Com transferência espacial para desviar de ataques em momentos críticos e partículas pretas para ataques à distância. Agora com dedo divino para evitar combates corpo a corpo, sua sensação de segurança aumentou muito. Enquanto Sid aproveitava essa nova habilidade, ouviu-se um som repentino de porta se abrindo e uma voz alta. O que aconteceu? Ao abrir a porta, Chris primeiro olhou para o jovem para se certificar de que ele estava ileso, depois rapidamente examinou os arredores, chocado com o que viu. A parede pintada de branco agora estava incrustada com um aglomerado de cacos de vidro. Como você fez isso? Ele perguntou surpreso. Tosse. Sid tossiu sem jeito, forçando uma explicação.
Eu estava me sentindo muito mal, pensei em algo perturbador e acho que bati o copo contra a parede, e então isso aconteceu. Desculpe pelo incômodo, vou limpar depois. É mesmo? Chris não pareceu convencido, seus olhos brilhando de suspeita. O vidro incrustado na parede não parecia algo que pudesse ser causado apenas pela quebra de uma xícara contra ele. Mesmo que fosse possível, quanta força isso exigiria? Olhando para os braços esbeltos do jovem e depois para seus próprios membros musculosos, ele expressou sua dúvida. Com isso em mente, ele assentiu superficialmente indicando crença, e acrescentou: garoto, se você conseguir ficar de pé, lembre-se de descer para tomar café da manhã mais tarde. Depois de falar, ele fechou a porta e desceu as escadas, pegou o laptop na mesa e começou a operá-lo. Olhando para as imagens de vigilância exibidas, ele hesitou por um momento. Como mutante para sua própria segurança, ele naturalmente instalou câmeras ao redor de sua casa para evitar situações inesperadas. Ele nunca pensou que usaria a vigilância para invadir a privacidade de um jovem. Depois de um tempo, ele não conseguiu resistir à curiosidade. Pausou a gravação para gerar o arquivo anterior e clicou para iniciar a reprodução de quando havia saído da sala. Capítulo 10. O vídeo logo mostrou o momento em que Sid pegou o copo de vidro e fez um gesto estranho. Os olhos de Chris se encheram de confusão. No segundo seguinte, ele ficou atordoado. Na tela, Sid apontou para o copo de vidro, e o espaço ao redor pareceu se transformar em vidro antes de se estilhaçar explosivamente. A força do impacto estilhaçou o vidro instantaneamente, lançando cacos em direção à parede a uma velocidade espantosa. O que? O rosto de Chris estava tomado pelo choque. Imediatamente, ele associou isso às habilidades mutantes. O poder desse garoto é absorver a luz do sol, certo? Quando ele ganhou essa habilidade nova, estranha e destrutiva, o homem forte de meia-idade ficou surpreso. Embora parecesse que precisava ser ativado a curta distância, ainda era uma melhoria significativa em relação à simples absorção da luz solar. Finalmente o diferenciava dos humanos normais, dando-lhe o poder de despachar pessoas comuns com facilidade. Incapaz de se conter, ele correu de volta para o quarto, olhando para o jovem confuso. Ele exclamou: garoto, eu pensei que sua habilidade fosse absorver a luz do sol. Como é que você tem esse movimento também? Ele acenou com a mão para demonstrar. Sid, percebendo o que Chris queria dizer, perguntou surpreso: como você sabia? Desculpe, eu dei uma olhada nos dados que você tinha no bolso mais cedo. Chris então pegou seu laptop para mostrar a ele. E isso? Vigilância? Sid franziu a testa ligeiramente. Chris disse sem jeito: como mutante, você sabe, tenho que ser cauteloso, então instalei algumas câmeras. Enquanto falava, ele caminhou até o monitor e o desligou, dizendo sem jeito: pronto, agora você não precisa mais se preocupar que eu veja sua privacidade. Mas você não me respondeu sobre sua habilidade. Sid hesitou por um momento, então respondeu vagamente: você mesmo disse que, como mutante, tenho que ser cauteloso, então escondi algumas das minhas habilidades. Ao ouvir isso, o rosto barbudo de Chris mostrou uma expressão de realização. Então ele escondeu algumas de suas habilidades? De fato, fazia sentido para um mutante esconder um de seus poderes se tivesse mais de um. Ele olhou para Sid com aprovação e disse: de fato, você fez a coisa certa. Então, ele comentou com um sorriso: sua capacidade de absorver a luz do sol é um pouco fraca, mas esta nova parece boa. Não tem muito poder destrutivo, mas é suficiente para autodefesa. Comparadas aos poderes destrutivos de mutantes mais fortes, as habilidades de Sid só poderiam ser consideradas medianas. Mas Chris se absteve de dizer isso diretamente e, em vez disso, ofereceu algum conforto. Depois de dizer essas coisas, ele balançou a cabeça e saiu. Ao vê-lo sair, Sid deu um suspiro de alívio. Agora que estava um pouco mais calmo, ele notou mudanças em seu próprio corpo. A energia do meu corpo aumentou um pouco mais, hein? Sentindo que poderia liberar cerca de 16 partículas negras com a energia atual em seu corpo, um sorriso apareceu no rosto pálido de Sid. De repente ele percebeu algo, e a alegria em seus olhos se intensificou. Ele viu que, à medida que a energia do seu corpo aumentava, o número da expectativa de vida no painel subia inesperadamente em um dia. Sid ficou surpreso, mas logo percebeu por quê. Normalmente sua capacidade de absorver a luz solar aceleraria a recuperação do seu corpo. Dado seu péssimo estado físico atual, fazia sentido ver tais mudanças nos dados. No entanto, isso também deu a Sid um vislumbre de esperança. Seria possível viver mais aumentando a energia luminosa dentro do seu corpo? Com esse pensamento, ele não conseguiu se conter. Levantou-se da cama, apesar da fraqueza, e foi até a janela para abrir completamente as cortinas. A luz do sol, antes apenas um pouco, agora iluminava todo o seu corpo. E energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um. Percebendo o aumento nos pontos de energia, Sid se sentiu bem. No entanto, sua felicidade durou pouco, pois sua expressão mudou repentinamente. Ele olhou pela janela e viu vários agentes uniformizados do FBI batendo de porta em porta, de casa em casa, claramente não desistindo de encontrá-lo. O breve momento de trégua quase o fez esquecer que ainda estava sendo perseguido. Se fosse avistado, provavelmente não conseguiria escapar. Sid rapidamente se abaixou para não ser visto, sua expressão ficando séria. Com sua força atual, escapar desses agentes seria muito difícil. Parece que preciso aumentar meu poder rapidamente. Ele pensou por um momento e decidiu se concentrar primeiro em melhorar sua habilidade de transferência espacial. O ambiente atual não é adequado para praticar mais nada, então vou começar com isso. Ele imediatamente começou a praticar transferência espacial. Experiência de transferência espacial mais um. 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 Sua figura cintilava erraticamente pela sala, aparecendo e desaparecendo em flashes que seriam assustadores na calada da noite.
Quando ele usou metade de sua energia luminosa interna, ele parou e percebeu um problema. Se ele continuasse praticando continuamente, precisaria absorver luz solar para convertê-la em energia interna para a prática, o que retardaria a coleta de pontos de energia no painel. Afinal, a luz solar seria usada primeiramente para repor a energia do seu corpo e com sua energia interna esgotada, ele não poderia coletar nenhuma energia luminosa. Isso significava que ele tinha que escolher entre desbloquear o progresso e aumentar seus níveis de poder. Mordendo o lábio, Sid decidiu que aumentar os níveis de poder deveria ser a prioridade em momentos cruciais, com o desbloqueio do progresso vindo depois. Afinal, ele já tinha habilidades suficientes por enquanto. O mais importante era aumentar seus níveis, especialmente a transferência espacial. Enquanto ele continuava praticando, o tempo voou. Experiência de transferência espacial mais 1. Experiência de transferência espacial mais 1. Durante esse tempo, ele também percebeu que sua energia interna estava se recuperando automaticamente quando ele tinha comida suficiente, o que acelerou a velocidade de aumento de seu nível de habilidade. Logo já era meio-dia. Sob o olhar expectante de Sid, os dados do painel flutuaram. Uma notificação soou. Habilidade, transferência espacial, 0,500 nível 2? Finalmente nível 2. Sid sentiu ansiosamente as mudanças em si mesmo. A mudança mais notável foi o aumento da distância de sua transferência espacial. Após os testes, ele descobriu que a distância havia aumentado de insignificantes 2 metros para cerca de 9 ou 10 metros. Vamos arredondar para 10 metros. Sid ficou satisfeito. Essa melhora aumentou significativamente sua capacidade de escapar. Apesar de apenas alguns metros de diferença, nessa área densamente povoada, seria difícil para aqueles agentes pegá-lo antes que ele esgotasse suas energias. Ele olhou para o painel, preso em um dilema feliz. A dificuldade de aumentar os níveis aumentou repentinamente. Ele não conseguiria continuar melhorando a transferência espacial em 1 ou 2 dias. Depois de pensar um pouco, seu olhar se voltou para a habilidade Partículas Negras, seu único ataque à distância até então. Se o nível das partículas pretas fosse aumentado, tanto a distância de ataque quanto o alcance das partículas provavelmente aumentariam. Eu devo conseguir terminar isso até a noite. Pensando nisso, o olhar de Sid ficou frio. Quando essas pessoas vierem me procurar, eu vou mostrar uma coisa ou duas para elas. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Pensar que essas pessoas levariam muito tempo para encontrá-lo seria subestimá-las. E ultimamente, ele os viu começando a entrar nas casas das pessoas para verificar. Se isso continuasse, eles eventualmente encontrariam esse lugar e então, balançando a cabeça quando estava se preparando para continuar praticando, ele de repente percebeu uma mudança em sua energia interna. Capítulo 11. Talvez não fosse uma ilusão, mas quando sua habilidade de transferência espacial atingiu o nível 2, Sid notou uma melhora significativa na qualidade de sua energia interna. Seu corpo até começou a absorver avidamente a luz do sol, aumentando claramente seu limite superior. Com sua energia interna agora transbordando, ele conseguia sustentar a descarga de partículas negras cerca de 27 a 28 vezes. Ainda não é muito, mas é o suficiente para me sustentar em uma batalha com força total por 1 ou 2 minutos, pensou Sid consigo mesmo. O aumento nos níveis de habilidade parecia aumentar sua energia também? Fazia sentido, adicionar uma habilidade de segundo nível certamente aumentava sua energia interna, assim como ganhar uma nova habilidade já havia feito antes. Compreendendo isso, ele ficou ainda mais ansioso pelo realce de suas partículas negras à noite. Depois de examinar os arredores e não encontrar nenhum lugar adequado para praticar partículas negras, ele se esforçou para descer as escadas. No caminho, ele olhou para a mão esquerda, agora enfaixada com bandagens brancas, evidência do tratamento dado por Chris ao seu ferimento à bala. Agradecendo internamente a Chris e mentalmente lhe concedendo um cartão de mocinho, Sid desceu as escadas. Chris, sentado no sofá assistindo TV, virou-se com um olhar confuso e perguntou: "O que você está fazendo aqui embaixo, garoto? Ainda não é hora da refeição e suas feridas não estão curadas, estão?" Depois de pensar um pouco e considerar a gentileza de Chris, Sid decidiu ser honesto. "Nada demais, só estou planejando praticar minhas habilidades um pouco enquanto tenho tempo. Como você sabe, estou sendo caçado. Preciso fazer cada segundo valer a pena." Chris pareceu entender e não percebeu nada de errado. Levantou-se e sugeriu: "Venha, vou te levar para o porão." Surpreso com a oferta, Sid viu Chris sorrir e explicar: "Não fique tão chocado. Como mutante, eu também preciso treinar." Logo eles chegaram ao porão espaçoso, que era bem equipado com vários aparelhos de treinamento e tinha até alvos falsos. Após uma breve apresentação e deixando Sid usar o espaço como quisesse, Chris retornou calmamente para o andar de cima. Uma vez sozinho, Sid hesitou apenas brevemente antes de apontar o dedo direito para o chão. Experiência com partículas pretas mais 1. Experiência com partículas pretas mais 1. Instantaneamente, fluxos de partículas negras irromperam em direção ao solo, criando um buraco profundo. À medida que ele usava partículas negras repetidamente, sua barra de experiência se enchia rapidamente. Quando esgotou grande parte de sua energia interna, ele usou a transferência espacial para retornar ao seu quarto no andar de cima sem ser notado e começou a absorver a luz do sol para repor sua energia. Em seguida, voltou para o porão para continuar sua prática. Habilidade: Partículas pretas, 81 sem nível 1.
O tempo passou rápido e como o porão era prova de luz e ele não podia praticar enquanto absorvia a luz do sol, já eram 6 da tarde quando as partículas pretas finalmente avançaram para o nível 2. Olhando para as partículas pretas de nível 2 no painel e sentindo as mudanças na energia de seu corpo, um sorriso apareceu no rosto de Sid. Incapaz de resistir, ele testou sua habilidade recém-aprimorada. Experiência com partículas pretas mais 1. Uma onda negra maior que um ovo emergiu e avançou em direção ao solo, devorando tudo em seu caminho e deixando um buraco de 15 metros de profundidade. O alcance e a distância das partículas negras aumentaram bastante. Embora ainda um pouco fraco, ele estava satisfeito, sabendo que a verdadeira força das habilidades mutantes muitas vezes não se manifestava até os níveis 3 a 5. Olhando para a barra de experiência, agora com 500 pontos, Sid ponderou. Agora que transferência espacial e partículas negras estão no nível 2, não posso aprimorá-las mais em 1 ou 2 dias. Escudo de rebote e dedo divino não precisam ser aprimorados agora. Ele então se concentrou em desbloquear o progresso. Desbloqueie o progresso 39%. A próxima habilidade deve ser desbloqueada em breve, com 45% ou 50%. Cheio de expectativa, Sid se perguntou sobre suas próximas habilidades em potencial. Será a puxada de almas que extrai almas, ou um pilar de luz espiritual, ou até mesmo o aterrorizante golpe da luz solar? Se fossem os dois últimos, isso simplesmente aumentaria sua versatilidade em combate, útil contra inimigos com resistências específicas. Mas se fosse o ataque solar, conhecido como um poderoso golpe finalizador em seu arsenal, seu efeito pode ser devastador. Nesse ritmo, estou ansioso para ver se ganharei habilidades de voo ou poderes mentais. Considerando a proeza das habilidades mentais nos quadrinhos da Marvel, Sid estava cauteloso, mas esperançoso. Com poderes mentais, pelo menos eu poderia resistir ou detectar ataques mentais e anomalias. Sem eles, sou cego a tais ameaças. Agora, sem a necessidade de praticar habilidades ativamente, seus pontos de energia naturalmente aumentavam rapidamente. Pensando nisso, seu olhar se voltou para o chão cheio de buracos e ele franziu a testa. Como vou explicar isso para o Chris? Devo dizer que minhocas gigantes fizeram isso? Esperando que Chris não percebesse, Sid suspirou. É melhor ir descansar por enquanto. No segundo seguinte, ele desapareceu do porão e reapareceu no quarto do andar de cima. Abrindo a porta, ele gritou lá embaixo, perguntando se havia comida. Logo após gritar, sua expressão congelou, percebendo um erro. Acostumado a usar a transferência espacial, ele havia esquecido que deveria estar no porão. Como pôde aparecer lá em cima de repente? Com certeza, no segundo seguinte, ele viu Chris subindo as escadas, com os olhos cheios de confusão. Quando você subiu? Perguntou Chris. Sid respondeu sem jeito, enquanto você estava no banheiro. Chris, tocando a barba, embora ainda perplexo, decidiu acreditar nele. Afinal, a menos que ele tivesse voado, que outra explicação poderia haver? Chris riu ao pensar nisso. Depois, Sid se juntou a ele para uma refeição no andar de baixo. Depois de comer, Sid falou seriamente. Acho que está na hora de ir embora. Chris pareceu sério ao ouvir isso. Garoto, você tem certeza? Com tanta gente te procurando. Sid assentiu. É porque eles estão olhando que eu tenho que ir. Não quero causar problemas para você. Ele não queria correr o risco de expor Chris ou implicá-lo. Se eu for encontrado aqui no mínimo, você será acusado de abrigar um criminoso e no pior dos casos, isso pode expor sua identidade mutante e levar à sua prisão. Acreditando que Chris entenderia, Sid acrescentou. Já fui um fardo por tempo demais. Nem somos parentes, então não posso continuar morando aqui de graça. Obrigado por tudo. Chris franziu a testa. Seus ferimentos? Eu consigo escapar o suficiente, disse Sid. Então se virou e caminhou em direção a uma porta que ele havia observado antes. Ao vê-lo partir, Chris considerou se deveria informar Magneto para resgatar esse jovem mutante potencialmente poderoso, que provavelmente era seu filho. Depois de um momento, Chris decidiu ir verificar o porão primeiro, imaginando se Sid havia deixado alguma bagunça. Ao entrar, ele ficou chocado ao ver um buraco profundo e muito visível em um canto. O que é isso? Ele exclamou, confuso e incapaz de compreender como aquilo tinha sido feito. Inconscientemente, sua mente brilhou com uma imagem de Sid. O que o menino fez? Como? Lá fora, Sid olhou ao redor com cautela antes de sair correndo. Ele imaginou que as autoridades estivessem se aproximando dele. De fato, eles haviam reduzido a quantidade de possíveis esconderijos, incluindo a casa de Chris. Se ele não tivesse saído antes, ele e Chris poderiam estar presos. Enquanto Sid corria, um drone não tripulado o avistou do céu. Atenção, suspeito mutante avistado. Equipe, tomem posições. Quando a equipe de vigilância notificou a equipe de prontidão, o drone se aproximou para confirmar a identidade. Sid o notou e não hesitou em derrubá-lo com uma partícula preta. Experiência com partículas pretas mais 1. Bum! O drone caiu no chão enquanto Sid se virava para fugir para um beco escuro. Enquanto isso, uma equipe armada de 10 pessoas, liderada pelo severo e musculoso Capitão George, estava se aproximando, preparada com apoio de atiradores e pronta para confrontar Sid a uma distância segura. Lembre-se, o alvo tem a capacidade de absorver a luz solar e lançar orbes de energia negra. George continuou instruindo sua equipe enquanto eles se posicionavam. Atrás deles, Chris, tendo acabado de sair do porão, viu as forças armadas correndo e decidiu segui-los, na esperança de ajudar Sid, se possível. Observando de longe, Sid percebeu que escapar seria inútil devido à sua condição debilitada e decidiu confrontar seus perseguidores de frente. Se eles querem morrer, eu os farei, ele murmurou, preparando-se para o que poderia ser um confronto final.
Capítulo 12. Nesse momento, uma intenção assassina surgiu no coração de Sid. Ao mesmo tempo, ele também considerou se seria cruel demais tirar uma vida de forma tão leviana. No entanto, essa ideia foi rapidamente descartada. Aquelas pessoas estavam claramente vindo atrás dele com intenções letais e se fossem capturadas, a única coisa que o aguardava seria a morte. Como estavam atrás de sua vida, ele não tinha intenção de deixá-las escapar facilmente. Claro, ele poderia correr e se esconder por um tempo, mas esse nunca foi seu plano. Esconder-se só funcionaria por um certo tempo antes de ele ser encontrado. Somente causando perdas significativas a essas pessoas ele poderia realmente ganhar algum tempo. Sid rapidamente ponderou os prós e os contras. Logo seu olhar endureceu. Como ele havia pensado antes, se aquelas pessoas queriam a sua vida, não deveriam esperar uma vida fácil. A ideia de derrotá-los e depois deixá-los sair ilesos nunca lhe passou pela cabeça. Deixá-los voltar para se recuperar e persegui-lo novamente? Imagens de comportamentos mutantes surgiram involuntariamente na mente de Sid. Quando ele terminou suas contemplações e tomou sua decisão, os 10 homens armados se aproximaram lentamente. Uma voz profunda, amplificada por um alto-falante, chegou aos ouvidos de Sid. Suspeito mutante Kevin, sabemos que você está escondido por aqui. Sai agora ou atacaremos. O capitão George segurava o megafone na mão direita, alertando o suspeito mutante chamado Kevin enquanto observava atentamente uma casa a algumas dezenas de metros de distância. Além de Sid e eles, os moradores escondidos nas casas próximas também estavam muito nervosos e com medo, preocupados em serem afetados pela batalha. É claro que também havia aqueles movidos pela curiosidade e pelo destemor. Alguns estavam espiando pelas janelas. Outros estavam nas sacadas observando a cena e alguns até tinham equipamentos de gravação prontos para capturar a cena para um momento sensacionalista do trânsito. Os moradores cochichavam entre si. Dentro de uma das pequenas casas, um homem de meia-idade conversava com uma menina. Mutante? Pai, o que está acontecendo? Silêncio, a polícia está pegando um bandido. Ah, então quem vai ganhar, pai? Bem, isso é fácil de adivinhar. A polícia vai vencer com certeza. Não importa o quão poderosos os mutantes sejam, eles não conseguem derrotar a polícia bem armada, conseguem? Não apenas o pai e a filha, mas todos que assistiam à cena sentiam-se da mesma forma, acreditando que o suspeito mutante não duraria muito antes de ser capturado. Além disso, não era a primeira vez que viam mutantes sendo capturados, e nunca tinham visto um mutante vencer. Os casos mais leves terminavam em rendição e captura, enquanto os casos mais graves podiam até resultar em morte. Alguns rezavam para que o mutante não resistisse, pois não queriam nenhuma fatalidade por perto. Outros estavam animados e ansiosos para ver a polícia atirar no suspeito mutante e matá-lo. À distância, Chris suspirou baixinho. Ele pensou que se havia uma maneira de ajudar, ele poderia pelo menos tentar deixar o garoto escapar. Na opinião dele, era duvidoso que o garoto conseguisse vencer ou mesmo escapar. Afinal, o mutante com apenas a capacidade de absorver a luz solar e habilidades de combate corpo a corpo, como ele poderia competir contra indivíduos totalmente armados? Se fosse o caso, qualquer resistência significaria ser baleado à distância. Vendo que o suspeito mutante ainda não havia saído, o capitão George, vestido de preto, franziu a testa levemente, ficou impaciente e continuou gritando. Aqui dentro, suspeito mutante, após nossa investigação, descobrimos que você abusou de seus poderes, causando mortes. Isso é uma infração grave. Saia e volte conosco, ainda podemos ser lenientes com você. Ouvindo a conversa em andamento, os olhos de Sid estavam cheios de descrença. Voltar com eles, para morrer? As palavras eram bonitas. Mas se ele não fosse um mutante e não tivesse passado por aquelas coisas horríveis, apenas uma pessoa normal, talvez tivesse acreditado nelas. Agora, ele acreditava que voltar com eles economizaria até os honorários do advogado, pois ele simplesmente desapareceria. Essas pessoas ainda não estão se aproximando? Observando a distância de algumas dezenas de metros entre eles, Sid franziu a testa ligeiramente. Se não fosse por esperar que eles se aproximassem, economizando a energia usada na transferência espacial, ele teria preguiça de falar bobagens com essas pessoas. Depois de uma longa espera, vendo que falar era um desperdício, pois o suspeito mutante ainda não tinha intenção de sair ou mesmo falar uma palavra. As expressões dos 10 agentes armados ficaram frias. Se você não sair, teremos que prendê-lo à força. Por favor, não resista ou você sofrerá as consequências. O capitão George finalmente falou para que os moradores próximos ouvissem, indicando que eles haviam seguido todos os protocolos de procedimento. Após o aviso, se o suspeito mutante não saísse e fosse morto acidentalmente, ele não poderia ser culpado. E dessa vez, eles já tinham recebido permissão de cima. Se o suspeito mutante resistisse ferozmente, matá-lo acidentalmente não causaria nenhum problema. Estamos em posição, esperamos entrar em ação em breve. Daisy, ajude a localizar a posição do suspeito, disse o capitão George em seu fone de ouvido. Enquanto isso, os membros de sua equipe começaram a se movimentar. Alguns deles até colocaram equipamentos de imagem térmica. O sol já havia se posto, e a luz fraca dificultava a localização do suspeito. Agora, com a imagem térmica, não havia como o suspeito mutante se esconder. Eles lentamente cercaram o prédio, com confiança evidente em cada rosto. Eles receberam informações sobre o mutante, até viram vídeos dele usando seus poderes e não conseguiam imaginar perder. Enquanto mantivessem distância, dadas as fracas habilidades do mutante, não acreditavam que ele tivesse chance de resistir. Estavam até preocupados em disparar muitos tiros acidentalmente e matar o jovem imediatamente. Então, naquele momento, seus rostos estavam cheios de confiança, sentindo como se a vitória já estivesse acenando para eles.
Após se aproximarem cerca de 10 metros, eles não se aproximaram mais. Um homem musculoso chamado Brandon sacou uma granada de gás lacrimogênio do cinto e a jogou perto da casa sem pensar duas vezes. Com o gás lacrimogênio, eles não acreditavam que o suspeito mutante pudesse continuar escondido. Todos seguravam suas armas com força, os olhos fixos em cada canto da casa, prontos para atirar assim que o suspeito aparecesse. À distância, Chris também ficou tenso, preparando-se para intervir. No entanto, o resultado foi um tanto inesperado. Ao notar o objeto se aproximando, Sid franziu a testa e imediatamente se teletransportou para longe de sua posição original. Em um instante, sua figura apareceu a poucos metros do Capitão George e seus homens. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.